Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Professor Rafa Jesus aqui do canal tá lembrando mais uma questão da nossa playlist do Enem, sétimo vídeo, sétimo exercício e hoje um exercício que envolve aí função do primeiro grau. Prepararam? Are you ready? Bora pro trote! Pensa num exercício bacaninha aí, vamos lá? Lembrando, todo cuidado com a leitura, com a interpretação, moçada. Lê um pouquinho, para, interpreta, veja se você sabe alguma informação que você pode adicionar e assim você vai matando o problema. Vamos lá? Ó, esse aqui é o exercício que é o Enem 2016. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Galera, até aqui. Beleza, sussa na montanha-russa, nada demais, podemos prosseguir. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. Mais uma vez, só linguiça, enchendo linguiça aqui contando uma história, coisa clássica do Enem. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Então, para. Agora aqui temos umas coisas importantes. Primeiro, a hora que ele fala aqui, ó, o nível de água de um reservatório. Então, tudo bem, você sabe que tem um reservatório e o nível de água dele foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Nessa hora, eu gosto de ir lá no gráfico e entender a tabela, a informação que ele te trouxe no gráfico. Vamos lá? Olha só, quando você trabalha com gráfico, o que é importante você lembrar? É importante você lembrar do eixo Y aqui e é muito importante você lembrar do eixo X. Eu, nesse momento, gosto de entender o que o eixo X faz, o que o eixo Y faz, o que cada um é responsável. Então, olha só, o eixo X, ele está me aprontando aqui, está me informando um mês. Então, olha só, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês e assim por diante. Já o eixo Y, ele está me dando a porcentagem com relação à capacidade máxima. E aí eu dou um exemplo bobo para ver se eu entendi o gráfico. Então, ó, no mês 1 aqui, ó, tá vendo? X1 aqui, no mês 1, o que acontece? Tem 30% aí da minha capacidade. Muito bem. O que acontece? Passa um mês, eu chego no mês 2, eu tenho um pouquinho a mais que 25% da capacidade. Então aqui eu já entendi. Conforme o tempo vai passando aqui no eixo X, a porcentagem de água aí vai diminuindo. Tranquilo? Então olha só, aqui eu não fiquei tentando matar o problema. Eu entendi o que estava acontecendo. Esse é um grande segredo para a interpretação de problemas. É você primeiro entender, para depois sair tentando resolver. Vamos continuar? Aí ele falou: suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Spoiler, spoiler, spoiler. Tendência linear. Tendência linear já te lembrou de função linear, já te lembrou de função do primeiro grau. Já te lembrou de regra de 3, grandezas diretamente proporcionais, por exemplo. Joinha, maravilha, sussa em la montanha russa. Vamos que vamos. Aí ele falou: se prolongue pelos próximos meses. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade? Então, galera, eu quero o nível zero de sua capacidade. Eu vou resolver esse exercício de alguns modos diferentes e vou começar pelo modo mais chato, mais complicado, tá? Então, aguenta até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Então vamos lá, primeiro modo de resolução. Já que o cara falou aí, ó, uma tendência linear, eu vou pensar numa função do primeiro grau. Pensou numa função do primeiro grau, não tem como não vir à minha mente y igual a x mais b. Joinha? Muito bem. Então o que eu sei aqui? Que o meu x está sendo esse tempo aqui, tá? Então quando o x vale 1, o meu y vale 30. Quando o meu x vale 2, o meu y vale uns 27% aqui. Tranquilo, maravilha? Então vamos começar. Eu tenho dois pontos muito importantes aqui. O ponto 1 e 30, certo? Não é o carro não, tá? É o ponto x1, y30. Então vamos colocar aqui, ó. Eu vou ter o ponto 1, 30. E eu tenho um outro ponto bacana também, que é esse ponto aqui, ó. Quando o x vale 6, o y vale 10. Então, ponto 6 e 10. Então, se você tem um conhecimento razoável aí de função do primeiro grau, você vai fazer desse modo que eu vou fazer agora. Você vai vir aqui e falar assim, olha, quando o y for 30, o meu x vale 1. Então, a vezes 1 mais b. Notem aqui que eu estou trabalhando com substituição. Eu sabia que o y era 30, coloquei o y valendo 30. Eu sabia também que o nosso amigo x valia 1, vim aqui no lugar do x e coloquei 1. Beleza? Sussa na montanha-russa?
Vou fazer a mesma coisa com outro ponto. Outro ponto é 6 e 10. Então, quando o y vale 10, eu sei que o x vai valer 6 mais b. Então, simplesmente, eu peguei esses dois pontos aqui e substituí nessa função do primeiro grau. Tranquilo? Maravilha? E você, ó, tá sentindo um cheirinho? Cheirinho do quê? Cheirinho de sistema. Exatamente, um sistema linear. Eu sei que esse sistema, ele é equivalente a, vamos lá, 30 igual 1 vezes a da a mais b. E embaixo, 10 igual a 6a mais b. Muito, muito bom. Igual a gente tem um método da adição, eu posso trabalhar com o método da subtração. Olha que legal. É a mesma coisa, gente, se eu tivesse multiplicado por menos 1, tá? Pelo amor de Deus, é bem tranquilinho. Então, ó, eu tenho a equação 1 e a equação 2. Então, se eu fizer equação 1 menos a equação 2, eu vou chegar em quê? Vamos lá? 30 menos 10 dá 20. E não é o Leonardo, não. Dá 20, Leonardo. A menos 6A deu menos 5A, Sussa na montanha-russa. E B menos B deu 0. Então eu cheguei aqui, 20 é igual a menos 5A. Se eu multiplicar por menos 1 os dois membros da igualdade, eu vou chegar aqui, menos 20 é igual a 5A. E agora, se eu dividir por 5 dos dois membros, eu vou chegar aqui a é menos 4. Pronto, achei o coeficiente angular A menos 4. Ai, professor, e aí o que eu faço? E aí você pode voltar, vou voltar na primeira equação. Então eu venho aqui, ó, voltando em 1. 30 é igual a A mais B, tá vendo o A aqui? Só que eu sei que o A é menos 4. Muito bem, então eu consigo chegar aqui que o B vale 34. Mas, professor, se você achou A e o B, você achou a função? Exatamente. Y igual a x mais B. Lembra aqui, ó, tá vendo? Como eu sei que o A é menos 4, menos 4x, mais o B, que é 34. Sussem lá montanha-russa. Mas e agora, meus amiguinhos? Como que nós vamos matar esse problema? Vamos voltar para o enunciado? Então, olha só. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade? Então, se eu quero o nível zero de sua capacidade, eu vou ter que ter 0% aí da capacidade máxima. Então, eu coloco 0 no lugar do y, menos 4x mais 34. Podemos somar 4x dos dois lados. Aqui, gente, a gente costuma falar, passa para cá somando, e você coloca assim, ó, 4x igual a 34, né? Mas vocês sabem o que na verdade acontece. O que aconteceu é que você somou 4x nesse membro esquerdo e somou 4x nesse membro direito. 4x menos 4x morreu, sobrou só o 34, e 0 mais 4x deu 4x. Agora nós vamos dividir por 4. Gente, aqui um truquezinho. Eu quero dividir 34 por 4. Você primeiro divide por 2. 34 por 2 dá 17. 4 por 2 deu 2, fração. E 17 por 2 você sabe que é 8,5. Então x é igual a 8,5. Ele não colocou uma pegadinha, ele poderia ter colocado a alternativa 8 meses e meio. Muita gente ia errar. Então vamos interpretar? Aqui no 6, nós estávamos no 10%. Ele falou que nós vamos chegar no zero lá no 8,5. Quanto tempo após, olha lá, ó, quanto tempo após o sexto mês? 2 meses e meio. Então a resposta, 2 meses e meio. Professor, por que você está escrevendo o C-teste? É verdade. Alternativa A. Perfeito, galera. Bom, aqui eu usei usando função do primeiro grau, modo clássico, para ninguém errar. Falou função do primeiro grau, função linear, y igual a x mais b. Acho A, que é o coeficiente angular, acho B, que é o coeficiente linear, e depois substitui. O grande segredo desse exercício foi interpretação. Perfeito? Sussa na montanha-russa? Qualquer dúvida, deixa no comentário. E se você já gostou dessa resolução, já deixa o seu like agora, tá? Depois não esquece de compartilhar com os amigos, mas aguenta aí, porque o professor Rafa Jesus vai fazer de mais 2 módulos. Tá preparado? Are you ready? E ó, compensa ficar. Segura a onda aí, vamos que vamos, bora pro trote. Então eu vou fazer um modo bem bacana aqui usando geometria plana. Notem que os meus pontos chaves aqui continuam o mesmo, ó. Esse ponto aqui é o x1, y30, tá aqui, galera. x1, y30. O que eu mudei no gráfico aqui? Se você observar, aqui agora eu adaptei saindo da alturinha 0%. Antes não estava, estava saindo dos 5%. Como eu quero saber onde ele vai cruzar o 0%, eu fiz essa mudança no desenho. Então vamos ver se vocês vão gostar. Se não gostar, calma que tem mais um modo ainda bem facinho, mais fácil de todos. Turminha,
E eu observei que eu tinha dois triângulos retângulos aqui. Esse primeiro está de graça, observar, muito bom, triângulo retângulo, ângulo reto aqui, tá? Professor, não dá para saber as medidas? Ou se dá, vem comigo. Esse cateto, você está saindo do 10, chegando no 30, então tem 20. Vou pular o símbolo de porcentagem aqui. E esse cateto aqui embaixo, eu também sei quanto ele vale. Ele sai do 1, chega no 6, então ele vale 5. Muito bem. Agora eu tenho um triângulozinho aqui. Onde está esse triângulo, professor? Ele sairia daqui e chegaria mais ou menos até aqui embaixo, em algum lugar, tá? Por aqui, certo? Só que olha só, aqui tá batendo nos 5%. Então esse era o detalhe, ele vai descer mais um pouco. Por isso que eu fiz aparecer do 5 ao 0. Muito bom. Então quanto que vale aqui? Simples. Professor, se a hora que ele está aqui, ele está no 10% e eu quero chegar no 0, eu vou ter que abaixar quanto aqui, galera? Eu vou ter que abaixar 10%, que é exatamente esse cateto que nós temos aqui. Ele sai do 10 e chega no 0. Maravilha. Agora, e esse triângulo preto aqui? Quanto que mede esse cateto do 6 até aqui? Eu não sei. Aqui no meu gráfico tá bonitinho, tá parecendo que é 8,5, certo? Mas lembra que isso daqui é porque eu construí ele bonitinho. Se eu tivesse feito só esboço, eu não poderia acertar direto. Então, eu vou falar que essa medida aqui vale K, joinha. E agora eu posso fazer o quê? Eu posso fazer a velha e boa semelhança de triângulos, galera. Porque esse ângulo 2 esquinhos é o mesmo que esse ângulo 2 esquinhos. Então, o triângulo verde e o triângulo preto são semelhantes. Então, eu posso falar que o cateto 20 está para o cateto 10. Assim como o cateto 5 está para o cateto K. Muito bem. Tá uma conta simples aqui, dividiu por 10, dividiu por 10. Eu posso passar o K multiplicando em cruz, 2 vezes K, 2K, e 5 vezes 1, 5. Se eu dividir por 2, eu chego que o K é 2,5. Como minha unidade aqui no eixo X é meses, 2,5 meses, galera. Então depois do sexto mês eu preciso de mais 2 meses e meio. Joinha, um outro modo bem legal. Eu gosto muito de usar a geometria plana, semelhança de triângulos, quando eu trabalho com retas, tá? Mas tem mais um, Verfast. Se você tiver aí, você vai ser recompensado. Tá preparado para o modo 3? Gente, isso aqui você vai ficar até bravo, ó. Vamos lá. Gente, o que eu sei que aconteceu? Tudo começou no mês 1, quando eu tinha 30%, certo? Mas o que eu sei? Que ao chegar no mês 6, aqui nessa bolinha, eu estava com 10%. Então pensa comigo, ó, vamos ver quanto tempo que passou? Passou 1, 2, 3, 4, 5. O que eu sei? Que em 5 meses houve uma queda do quê? Saiu aqui do 30 e chegou no 10. Houve uma queda de 20%. Muito bem. Agora, o que eu quero? Eu quero que ele saia desse ponto aqui que vocês estão vendo, que é 10%, e que esgote a água, que chegue nos 10%. Então, eu quero que agora tenha uma queda de 10%. Se você percebeu que aqui dividiu por 2, aqui vai dividir por 2 também, já deu 2,5. Se você não percebeu, você falava, bom, então quanto tempo vai demorar para baixar agora 10%? Ia fazer uma multiplicaçãozinha em cruz, K vezes 20 dá 20K, muito bem. 5 vezes 10 dá 50. Ia dividir por 10 os dois membros. Ia dividir por 2, 5 por 2, os mesmos 2,5 meses. Mas notem que aqui, né, gente, ó, se fosse eu já viria direto, porque eu ia pensar assim, tem 20%, abaixou 20% em 5 meses. Então agora eu quero que abaixe 10%, 10% é metade do 20, eu vou precisar de metade de 5 meses, que é óbvio 2,5 meses. Galera, espero que você tenha gostado pra caramba desses 3 modos aí, pelo menos de um, né? Dê o seu like maroto aí, não se esqueça de deixar os seus comentários. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, fala, Rafa, gostei mais do modo 1. Vamos fazer o seguinte, coloca aí qual foi o modo que você mais gostou. Modo 1, modo 2 ou modo 3, tá? Trabalhando com função do primeiro grau, y igual a x mais b, trabalhando com semelhança de triângulos, construindo um gráfico bonitinho, ou trabalhando com a ideia de proporção aqui, regra de 3 no terceiro modo. Fechado? E se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se já e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas tenham conhecimento do Tá Lembrando. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você lembrou, tá lembrando! Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito e se você lembrou, tá lembrando...